Olá, paz do Senhor, Deus te abençoe. Estamos com a leitura bíblica do sábado, 5 de abril de 2025. Porque o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar, ele se deleitará em ti com alegria. Sofonias 3,17. Deus está presente entre nós, com poder para nos salvar e alegria em nos amar. Ele se regozija por seus filhos como um pai que celebra a sua família. Hoje, que possamos sentir essa presença divina, confiando que o Senhor nos salva e nos cerca com seu deleite, enchendo-nos de esperança e segurança em seu amor. Oração do dia. Deus Pai, louvo-te por estares no meio de mim e me salvares. Agradeço por teu deleite em mim. Enche-me com teu amor e alegria, que eu viva em tua presença, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Vamos lá, leitura bíblica. Plano de leitura. Do dia 5. 2 Crônicas 10, 2 Crônica 11, 12 e 13. Tá bom? Vamos lá. 2 Crônica 10. E foi Roboão a Siquém, porque todo Israel tinha vindo a Siquém para fazê-lo rei. Sucedeu que, ouvindo Jeroboão, filho de Nebate, o qual estava então no Egito, para onde fugira da presença do rei Salomão, voltou do Egito, porque enviaram a ele e o chamaram. E vieram Jeroboão e todo Israel e falaram a Roboão, dizendo: Teu pai fez duro o nosso jugo, agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai, e o pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. E ele disse: Daqui a 3 dias voltai a mim. Então o povo se foi. Tomou Roboão conselho com os anciões que estiveram perante Salomão, seu pai, enquanto viveu, dizendo: Como aconselhais vós que se responda a este povo? E eles lhe falaram, dizendo: Se te fizeres benigno e afável para com este povo, e lhes falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Porém ele deixou o conselho que os anciões lhe deram, tomou o conselho com os jovens que haviam crescido com ele, estavam perante ele, e disse-lhes que aconselhais vós, que respondamos a este povo, que me falou, dizendo: Alivia o jugo que teu pai nos impôs. E os jovens que com ele haviam crescido lhe falaram, dizendo: Assim dirás a este povo que te falou, dizendo: Teu pai agravou o nosso jugo, tu, porém, alivia-nos. Assim, pois, lhe falarás: O meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que, se meu pai vos carregou de um jugo pesado, eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo ao 3º dia a Roboão, como o rei havia ordenado, dizendo: Voltai a mim ao 3º dia. E o rei lhes respondeu asperamente, porque o rei Roboão deixará o conselho dos anciões, e falou-lhes conforme o conselho dos jovens, dizendo: Meu pai agravou o vosso jugo, porém eu aumentarei mais. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Assim o rei não deu ouvidos ao povo, porque esta mudança vinha de Deus, para que o Senhor confirmasse a sua palavra, a qual falara pelo ministério de Aias, o silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, tornou-lhe o povo a responder, dizendo: Que parte temos nós com Davi? Já não temos herança no filho de Jessé, cada um a sua tenda. Ó Israel, olha agora pela tua casa, ó Davi. Assim todo Israel se foi para as suas tendas. Porém, quanto aos filhos de Israel, que habitavam na cidade de Judá, sobre eles reinou Roboão.
Então o rei Roboão enviou a Adorão, que tinha cargo dos tributos. Porém, os filhos de Israel o apedrejaram e ele morreu. Então o rei Roboão se esforçou para subir ao seu carro e fugiu para Jerusalém. Assim se rebelaram os israelitas contra a casa de Davi até o dia de hoje. Amém? Segunda Crônica, capítulo 11. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, reuniu da casa de Judá e Benjamim 180.000 escolhidos, destros na guerra, para pelejarem contra Israel e para restituir o reino a Roboão. Porém, a palavra do Senhor veio a Semaías, homem de Deus, dizendo: fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todo Israel em Judá e Benjamim, dizendo: assim diz o Senhor: não subireis nem pelejareis contra os vossos irmãos, volte cada um à sua casa, porque de mim proveito isso e ouviram as palavras do Senhor, e desistiram de ir contra Jeroboão. E Roboão habitou em Jerusalém e para defesa edificou cidades em Judá. Edificou, pois, a Belém, a Etã e a Tecoa, a Bet-Zu, a Socó e a Adulão, e a Gate, a Maressa, Zif, a Dolaim, Lax e a Zeca, e a Zorã, a Ajolon, a Hebron, que estava em Judá e em Benjamim. Cidades fortes, e fortificou essas fortalezas, e pôs nelas capitães, e armazéns de víveres, de azeite e de vinho. Pôs em cada cidade pavês e lanças. Fortificou-as grandemente, e Judá e Benjamim pertenceram-lhe também os sacerdotes e os levitas, que havia em todo Israel, se reuniram a ele de todos os seus termos. Porque os levitas deixaram os seus arrabaldes e a sua possessão. Vieram a Judá e a Jerusalém, porque Jeroboão e seus filhos os lançaram fora para que não ministrassem ao Senhor. E ele constituiu para si sacerdotes, para os altos, para os demônios e para os bezerros. E fizeram. Depois desses também, de todas as tribos de Israel, os que deram seu coração a buscarem ao Senhor Deus de Israel, vieram a Jerusalém para oferecerem sacrifício ao Senhor Deus de seus pais. Assim fortaleceram o reino de Judá e corroboraram a Roboão, filho de Salomão, por 3 anos, porque 3 anos andaram no caminho de Davi e Salomão. Roboão tomou para si por mulher a Maalat, filha de Jerimote, filho de Davi, e Abiail, filha de Eliabe, filho de Jessé, a qual lhe deu filhos, Jeú, Samarias e Zaá. E depois dela tomou a Maaca, filha de Absalão. Esta lhe deu a Abiás, Ataí, Ziza e Selomote. E amava Roboão mais a Maaca, filha de Absalão, do que a todas as suas outras mulheres e concubinas, porque ele tinha tomado 18 mulheres, 60 concubinas, gerou 28 filhos e 60 filhos. Roboão designou Abiás, filho de Maaca, para ser chefe e líder entre os seus irmãos, porque queria fazer o rei. Usou de prudência de todos os seus filhos, alguns espalhou por todas as terras de Judá e Benjamim para toda a cidade forte, e deu-lhes viveres em abundância e procurou muitas mulheres. Segunda Crônica, capítulo 12. Sucedeu que, havendo Roboão confirmado o reino, havendo-se fortalecido, deixou a lei do Senhor, com ele todo Israel. Sucedeu que no 5º ano do rei Roboão, Sisac, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, porque tinham transgredido contra o Senhor, com 1.200 carros, com 60.000 cavaleiros, e era inumerável o povo que vinha com ele do Egito. De líbios
suquitas e etíopes. Tomou as cidades fortificadas que Judá tinha, chegou até Jerusalém. Então veio Semaias, o profeta, a Roboão e aos príncipes de Judá, que se ajuntaram em Jerusalém por causa de Sisaque. E disse-lhes: assim diz o Senhor, vós me deixastes a mim, por isso também eu vos deixei na mão de Sisaque. Então se humilharam os príncipes de Israel e o rei, e disseram: o Senhor não é justo. Vendo, pois, o Senhor que se humilhavam, veio a palavra do Senhor a Semaias, dizendo: humilharam-se, não os destruirei, antes em breve lhes darei algum socorro, para que o meu furor não se derrame sobre Jerusalém por mão de Sisaque. Porém serão seus servos, para que conheçam a diferença da minha servidão e da servidão dos reinos da terra. Subiu, pois, Sisaque, rei do Egito, contra Jerusalém. Tomou os tesouros da casa do Senhor, os tesouros da casa do rei, levou tudo, também tomou os escudos de ouro que Salomão fizera, e fez o rei Roboão, em lugar deles, escudos de cobre, e os entregou na mão do chefe da guarda, que guardavam a porta da casa do rei. Todas as vezes que o rei entrava na casa do Senhor, vinham os da guarda e os levavam. Depois tornavam a pô-los na câmara da guarda. Humilhando-se ele, a ira do Senhor se desviou dele, para que não o destruísse de todo, porque em Judá ainda havia boas coisas. Fortificou-se, pois, o rei Roboão em Jerusalém. Reinou porque Roboão era de idade de 41 anos, quando começou a reinar. Reinou 17 anos em Jerusalém, a cidade que o Senhor escolheu, dentre todas as tribos de Israel, para pôr ali o seu nome. E era o nome de sua mãe, Naamã, amonita. Fez o que era mal, porquanto não preparou o seu coração para buscar ao Senhor. Os atos, pois, de Roboão, assim os primeiros como os últimos, porventura não estão escritos nos livros de Semaias, o profeta, e de Ido, o vidente, na relação das genealogias? E houve guerras entre Roboão e Jeroboão em todos os seus dias. Roboão dormiu com seus pais, foi sepultado na cidade de Davi, e Abiás, seu filho, reinou em seu lugar. Segunda Crônica, capítulo 13, o último, em nome de Jesus. No ano 18º do rei Jeroboão, Abiás começou a reinar sobre Judá. 3 anos reinou em Jerusalém e era o nome de sua mãe Micaia, filha de Uriel de Gebeá. Houve guerra entre Abiás e Jeroboão, e Abiás ordenou a peleja com um exército de valentes guerreiros, 400.000 homens escolhidos, e Jeroboão depois contra ele a batalha com 800.000 homens escolhidos, todos homens corajosos. Pôs-se Abiás em pé, em cima do monte de Zemaraim, que está na montanha de Efraim, e disse: ouve-me, Jeroboão, e todo Israel, porventura não vos convém saber que o Senhor Deus de Israel deu para sempre a Davi a soberania sobre Israel, a ele e a seus filhos por uma aliança de sal? Contudo, levantou-se Jeroboão, filho de Nebate, servo de Salomão, filho de Davi, e se rebelou contra seu senhor. E ajuntaram-se ele homens vadios, filhos de Belial, fortificaram-se contra Roboão, filho de Salomão, sendo Roboão ainda jovem e terno de coração, e não lhes podia resistir. E agora julgais que podeis resistir ao reino do Senhor, e está na mão dos filhos de Davi, visto que sois uma grande multidão, e tendes convosco os bezerros de ouro que Jeroboão vos fez para deuses. Não lançaste vós fora os sacerdotes do Senhor,
filhos de Arão e os levitas, e não fizeste para vós sacerdotes, como os povos das outras terras. Qualquer que venha consagrar-se com novilho e 7 carneiros, logo se faz sacerdote daqueles que não são deuses. Porém, quanto a nós, o Senhor é nosso Deus, não nos deixamos. E os sacerdotes que ministram ao Senhor são filhos de Arão. E os levitas se ocupam na sua obra. Queimam ao Senhor cada manhã, cada tarde, o holocausto, e incenso aromático com os pães da proposição, sobre a mesa pura e o candelabro de ouro, e as suas lâmpadas para se acenderem cada tarde. Porque nós temos cuidado do serviço do Senhor nosso Deus. Porém, vós o deixastes. E eis que Deus está conosco à nossa frente, com também os seus sacerdotes, tocando com as trombetas, para dar alarme contra vós. Ó filhos de Israel, não pelejeis contra o Senhor Deus de vossos pais, porque não prosperareis. Mas Jeroboão armou uma emboscada para dar sobre eles pela retaguarda, de maneira que estava em frente de Judá, e a emboscada por detrás deles. Então Judá olhou, e eis que tinham que pelejar por diante e por detrás. Então clamaram ao Senhor, e os sacerdotes tocaram as trombetas. E os homens de Judá gritaram. Sucedeu que, gritando os homens de Judá, Deus feriu a Jeroboão, a todo Israel, diante de Abiás e de Judá. E os filhos de Israel fugiram de diante de Judá. Deus os entregou na sua mão, de maneira que Abiás e seu povo fizeram grande matança entre eles, porque caíram feridos de Israel 500.000 homens escolhidos. Foram humilhados os filhos de Israel naquele tempo. Os filhos de Judá prevaleceram, porque confiaram no Senhor Deus de seus pais. E Abiás perseguiu Jeroboão, e tomou-lhe cidades, a Betel com os lugares da sua jurisdição, e a Jessana com os lugares da sua jurisdição, e a Efron com os lugares da sua jurisdição. E Jeroboão não recobrou mais o seu poder nos dias de Abiás. Porém o Senhor o feriu e morreu. Abiás, porém, se fortificou, tomou para si 14 mulheres, gerou 22 filhos e 16 filhas. Os demais atos de Abiás, tanto os seus caminhos como as suas palavras, estão escritos na história do profeta Ido. Amém? Que Deus os abençoe, em nome de Jesus.